Acontece. Gente, começou a gravar. Começou a nossa aula de GED, a última aula, tá? É uma introdução hoje sobre sabotagem. É uma introdução de sabotagem. Para quem não me conhece, como vai ficar gravada essa aula, meu nome é Gustavo Duciac, eu sou mentor de coach executivo também. E hoje vamos falar sobre sabotadores. É uma introdução de um treinamento que eu dou aí de especialista em sabotadores. Ele é baseado no livro Inteligência Positiva, naquele livro amarelinho. Tem o teste dos sabotadores, que são duas bolinhas. Eu acredito que todos já fizeram aqui, né? Todos já fizeram. E a gente vai dar uma passada muito rápida a respeito dele, tá? A respeito dele. E a gente vai falar depois no final sobre o treinamento que tem sobre os sabotadores, tá? Então, mais profundo, é claro. Mas eu vou falar rapidamente aqui sobre tudo. Então, primeiro de tudo, tem o QP, né? O teste de psicologia positiva, ele tem o QP. E o que é o QP? O QP, gente, é o percentual de tempo em que tua mente ela tá sabotando você ou ela tá te levando em direção àquilo que tu quer, em direção aos teus objetivos. Então, se o teu QP, depois que tu fez o teste lá, se o teu QP ele deu um valor baixo ali, abaixo de 50, tu tá com, por exemplo, 45. 45 significa que tu tá 45% do tempo pensando positivamente e 55% do tempo pensando negativamente. Então, tu tá cada vez te levando pro buraco. E tem um ponto de virada. Tem as pessoas de alta performance. Nós alcançamos a alta performance quando chegamos com um QP acima de 75%. Um QP acima de 75% é considerado um QP de alta performance. Mas me dá um exemplo, Gustavo, de QP alto. E eu vou dar um exemplo exatamente para os coaches aqui. Imagina você, coach, que amanhã você vai ter uma sessão com um cliente extremamente um potencial de trazer outros clientes para ti. Se você fizer uma boa sessão de coaching, você vai conseguir outros 10 clientes, porque ele é um cliente muito bom. Ele é um cliente que tem uma persuasão muito grande, uma influência muito grande no meio onde ele está. E ele certamente vai te conseguir outros 10 clientes, ou talvez até mesmo mais. E aí, atualmente, fica pensando que você tem que estudar e se preparar ao máximo para entregar um melhor valor para aquela pessoa, e tu tá muito empolgado. E tu te prepara, tu estuda, e isso é uma pessoa de QP alto. É uma pessoa que está com QP de alta performance, porque ela vai entrar em ação. Ela vai entrar em ação. E agora, eu vou dar um exemplo para você, coach, mesmo, de uma pessoa com QP baixo. Que é aquela pessoa daí, ela fica pensando que, puxa, amanhã eu tenho aquela apresentação e tu não te preparou muito bem. E por tu não te preparar muito bem, tu não consegue dormir de noite, porque tu não te preparou muito bem, tu procrastinou, nem vou pensar nisso agora. Eu vou fazer outra coisa que te dá prazer mais de imediato, em vez de estudar, tu procrastina, vai fazer algo que te dá prazer imediato, porque aquilo tá te incomodando, né? Talvez até coma um doce, olhe e-mail, mexa nas redes sociais, né? Porque isso te dá prazer imediato, mas deixa aquele pensamento ruim de lado. E aí, quando chega a noite, tu não consegue nem dormir. Porque tu deixou de fazer fazer o que era importante, e sabe que no outro dia tu tem uma apresentação importante para fazer de um baita cliente. E aí tu não dorme, tu dorme mal. E aí, quando tu chega na hora lá, tu não tá preparado, tu não dormiu direito, o que tu acha que vai acontecer? Uma grande porcaria, né? Tu não consegue vender, e aí fortalece ainda mais de que tu não é um coach apropriado para conseguir vender os teus processos. Então, isso é um QP baixo, gente. E é assim que se posiciona uma pessoa com QP baixo. E já digo aqui, pessoas com QP abaixo de 20, talvez ali embaixo de 25, tomem cuidado. Recomendo que seja avaliado para ver se não é um processo de psicólogo, tá? Psicólogo ou psiquiatra. Então, pessoas com QP muito, muito, muito baixo, tomem cuidado. Se ela não tiver num dia, claro, morreu um pai, morreu um tio que gosta muito, aconteceu uma desgraça na vida dela, provavelmente ela tem um QP baixo. Mas num dia típico, se ela fez o teste em um dia típico, tudo correu normal e deu abaixo de 25, cuidado.
Esse cliente pode ser não um cliente de coaching, tá? Agora, deixa eu olhar aqui para vocês e perguntar assim, QP baixo é bom ou é ruim? Se vocês pegam um cliente com QP baixo, não com 25, mas com QP baixo, é bom ou ruim? O que vocês acham? Quem é que pode falar? Levanta a mão quem acha que é bom. A mão. Quem acha que é bom, levanta a mão. A Odelinda, a Raíssa, a Odenilda. Quem acha que é ruim, então? Pode abaixar a mão, vocês. Quem acha que é ruim, levanta a mão. Muito bem, então a Viviane e a Maria acham que é ruim. Bom, se tiver abaixo de 22 é ruim, tá? A gente já comeu 25, é ruim. Agora, se tiver acima, gente, se tiver acima de 22, mais baixo ainda, de 25 é abaixo ainda, tá? Muito bom. Por quê? Porque vocês vão fazer um up muito grande nesse cliente. Qualquer coisinha que vocês vão mexer vai dar uma boom na vida deles. Agora, se o cliente já é alto, vocês, coaches, têm que ter um QP alto também, porque essa pessoa vai voar. E vocês têm que estar preparados. Entende? Vocês têm que estar também, ó, porque o bicho vai pegar pro lado do o chicote vai estar lá para vocês. Entende? Então, bom é que se o cliente tiver com QP baixo, top. Porque vocês vão fazer um grande trabalho. Agora, se tiver alto, top também, porque essa pessoa vai entrar em ação, vai fazer o negócio acontecer, só que vocês, coaches, têm que estar com energia, tá? Tem que estar preparados porque essa pessoa vai puxar vocês, tá? Pode ter certeza disso. Muito bem, vamos seguir lá. Agora, existe os QP baixo. Por que o QP baixo acontece? Porque existem vozezinhas na nossa cabeça que ficam falando, que são os sabotadores. E os sabotadores são 9 mais um, que é o crítico. Por que tu diz que é 9, Gustavo? Porque quando a gente entrega o resultado do teste lá para o cliente, vai aparecer um gráfico com 9 sabotadores. E o crítico não aparece. E aí, então, por isso que são 9 mais o crítico. O crítico ele é um especial. Porque nós todos sempre vamos ter o crítico. Sempre. Sempre o crítico vai ser o sabotador principal e sempre vai ter outros acompanhados dele, mas o crítico é o principal. Então, por isso que a gente fala 9 mais o crítico. O crítico ele é tão importante que ele tem um gráfico separado para ele. Então, nós temos 9 sabotadores. E quais são eles? Controlador, o vítima, o insistente, o prestativo, o esquivo, o inquieto, o hiperracional, o hiperrealizador e o hipervigilante. E agora, eu quero que vocês fiquem atentos para todos esses sabotadores. Vocês prestem atenção quais são as vozes que esses sabotadores falam para o nicho de vocês. Para cada um nicho de vocês, o que é que eles falam. E para vocês também, como coaches, como sonho de vocês de serem coaches profissionais, que vão atender uma lista cheia de clientes, que vão fazer palestra, que vão impactar vidas. O que cada um desses fala para vocês como coaches e o que vocês acreditam que esses sabotadores falam para o cliente de vocês, cada um deles. E se tiver alguém que quiser me dar essa oportunidade de falar para os coaches, vai me ajudar muito, porque, claro, meu nicho também é coaches. Então, eu saber o que os sabotadores de vocês falam vai ser importante para mim poder ajudar vocês e para mim, como mentor de coach, vai dar o meu processo no futuro. Ok? Alguma dúvida até aqui, por enquanto? Não? Bom, então, deixa eu mostrar aqui para vocês na tela, deixa eu compartilhar aqui para vocês uma tela para mostrar para vocês a questão do QP, que é aquilo que eu falei para vocês, que é quando a gente está em alta performance aqui. Estão vendo a minha tela? Sim? Então perceba, gente, olha só, a gente tem um ponto de virada aqui em 75%. É aqui que a gente entra num funil que a tendência é sempre te puxar para cima. Depois que tu passa dos 75%, é incrível, porque parece que o QP vai cada vez aumentando mais, porque tu começa a ter resultados positivos, e aqueles resultados positivos começam a te incentivar a ir ainda mais para cima, e tu vai ficando cada vez mais positivo e cada vez pensando melhor. Agora, quando tá para baixo, isso vai te levar cada vez mais para baixo, tá? Vai te levar cada vez mais pro buraco. Então, o negócio é nós estarmos acima de 75% para que a gente esteja em alta performance, tá? Então,
Isso aqui, 75% é alta performance, tá bom, pessoal? Deixa eu parar de compartilhar aqui. Opa! Parar de compartilhar. Muito bem. Agora, pessoal, insistente, tá? Vamos falar um pouquinho desse insistente. O insistente é aquele cara que é extremamente perfeccionista. Ele tem necessidade de ordem. A organização dele é levada longe demais nessa pessoa, tá? Ele é pontual, ele é metódico, ele é perfeccionista. Ele pode ser irritável, tenso, teimoso e sarcástico quando as coisas não estão do jeito que ele quer. É altamente crítico dele mesmo, ele se critica altamente e também critica os outros. Ele é forte, ele tem uma necessidade de controle e autocontenção. Ele trabalha além do necessário para compensar a negligência das outras pessoas. Esse tipo de sabotador. Então, ele altamente sensível a críticas também. Se tu não criticar essa pessoa fica então já vão pensando o que esse sabotador fala, tá? Nos pensamentos do cliente de vocês. Para ele, o certo é certo e o errado é errado. E o jeito dele é o jeito certo de fazer. Entende? Sabe aqueles pais que são impositivos, pro caso da Aldenilda, né? Aqueles pais que não aceitam a opinião, talvez, do filho de alguma coisa. Ele que sabe é o caminho certo, ele que sabe, ele não escuta as dores do filho, ele não escuta o que o filho pensa, ele não sabe que o filho tem um sentimento, porque não interessa o sentimento. O que interessa é o jeito dele. E se não está fazendo do jeito dele, está errado. Né? E a mesma coisa acontece também com os executivos, que tem uma equipe. Né? É o jeito dele e ele tem um problema de relacionamento incrível com os liderados dele. Se não consegue fazer com perfeição, também então nem faz. Eles dizem. Então nem faz. Ele acha que os outros eles começam a ter padrões vagos e eles não sabem fazer as coisas. É preciso ser mais organizados, mais metódico do que os outros para que as coisas sejam feitas. Eles odeiam erros. Quando a pessoa erra, ele malha a pessoa. Esse é um insistente. E ele também tem sentimentos. Lembra daquela coisa que nós temos uma programação, essa programação leva a um pensamento e esse pensamento leva aos sentimentos. Então eu quero que vocês agora pensem quais são os pensamentos que o insistente do nicho de vocês tem. E também pensem quais são os sentimentos que esses pensamentos levam. Ele fica nervoso, ele fica frustrado, constantemente decepcionado com ele mesmo porque não consegue os resultados que ele queria, ou com os outros por eles não alcançarem os altos padrões que ele esperava. Porque ele esperava, às vezes, um resultado daquelas pessoas, aquelas pessoas entregam um trabalho porco, ou que ele considere porco, e aí ele fica frustrado com aquilo. E ele não se comunica da forma correta também. Ele fica angustiado por medo da equipe estragar alguma coisa que ele está pensando na mente dele. Ou ele fica preocupado, angustiado pelo filho não conseguir ganhar alguma coisa, uma competição, ou fazer os trabalhos de colégio como ele esperava que fosse. Eu tô falando dos dois porque foram as duas que me tocaram dos dois nichos dela, né? Se você tivesse falado dos nichos de vocês, eu falava do nicho de vocês aqui. Então, tons de sarcasmo, hipocrisia, né? Ele faz piadinhas, né? Ele não, em vez de falar diretamente para a pessoa, ele faz piadinha com aquilo, né? Raiva, frustrações contidas, esses são sentimentos. Então, esse é o insistente. Pense um pouquinho como que são os pensamentos e quais são os sentimentos que levam esses pensamentos do insistente. Depois a gente tem também um próximo sabotador. Deixa eu ver aqui para vocês, olhar aqui para vocês. Entenderam o insistente? Como que funciona o insistente? Já conseguiram identificar algumas vozes? A Aldenilda, eu sei que sabe agora, e a Raíssa também. Né? O insistente também, Raíssa, Maria, ele é aquele que não vai falar inglês enquanto não tiver tudo perfeito. Enquanto ele não estiver falando com uma pronúncia perfeita. Enquanto ele não tiver... Ou ele espera que o professor também não entrega aquilo que ele está achando que vai entregar. Ele não se comunica da maneira correta, né?
com a pessoa, ele não fala as coisas corretas. Então, esse é o insistente. Vamos para o próximo, então, que é o prestativo. O prestativo, gente, o que, que é? O coach tem muito disso, né? Vocês são muito disso, né? Os coaches. Eu estou vendo aqui, vocês estão rindo porque parece que estão se identificando, né? O prestativo, o ajudante do dia, né? Aquele que ganha estrelinha na testa e não cobra nada de ninguém porque ele é muito amigo, ele é muito querido. Olha ali, gente rindo e mexendo a cabeça, dizendo que sim. Olha as dores aqui dos coaches, né? Os prestativos, esse aqui são uns sabotadores que está dentro do coach, porque o coach ele quer ajudar, né? Ele quer ajudar, ele é o ajudante do dia, né? Tentativa indireta de conseguir a aceitação, gente. E isso aqui formou-se, os sabotadores, eles se formam lá na nossa infância, tá? Eles se formam lá na nossa infância. E aqui ele se forma com medo da rejeição. É a afeição dos nossos pais, né? A gente tenta agradar. Então, resgate do elogio, é isso que o prestativo quer. E muitas vezes ele faz um monte de coisa para as pessoas e não recebe o elogio que ele esperava, né? Ele faz de graça e a pessoa não diz nem obrigado para ele. Que frustração, que tristeza para esse tipo de pessoa, né? Ele perde as próprias necessidades de vida e bota na frente as necessidades do outro. Quem é que não conhece gente assim? Quem é que não é assim aqui? Fala, Maria. E seria o caso daquele aluno que você tem que ficar falando o tempo inteiro, nossa, você fez muito bem, continua assim ou não? Tem que estar estimulando o tempo inteiro? É um tipo de aluno que tem que estar assim estimulando o tempo inteiro, mas só que esse tipo de pessoa, o que, que ela faz? Ela é aquele aluno, nesse caso aqui, por exemplo, de um PSC, tá? Que faz o trabalhinho do amigo, que faz o trabalhinho do outro amigo e o dele ele não faz. Ele deixa do lado. Ele é muito bom para ajudar os outros, mas ele não faz a parte dele. Ele não faz a parte dele. Ele é muito bom ali em fazer as coisas, talvez assim, ajudar uma pessoa que está num nível mais baixo, mas para ele subir de nível, ele não sobe. Ele não consegue subir. Entende? Porque ele deixa de fazer as coisas que é importante para ele para fazer para outra pessoa. A gente vai ver um pouquinho mais de característica. Tá? Ele tem essa pessoa tem uma forte necessidade de ser amada. É por isso que é importante, sim, Maria, tu dá sim atenção para essa pessoa, tu dá o patrocínio positivo para essa pessoa. Ela tenta conseguir isso de que forma? Ajudando, agradando, resgatando, elogiando as outras pessoas. Ela precisa se certificar com certeza, com frequência, a aceitação. Sabe aquele marido ou aquela esposa que pergunta toda hora se ela ama ele? Amor, tu me ama? Sabe essa é a característica do prestativo, sabe? Está aliada a quem? Ao comunicador no DISC. Comunicadores têm muito prestativos altos, e quando vocês fazem esses dois testes, vocês vão perceber isso, tá? Então, tu vai perceber que pessoas que são comunicadoras, elas gostam de receber elogios, elas gostam de estar no palco sendo vistas e aplaudidas. É uma característica do prestativo, ele quer ser reconhecido. Ele precisa, então, se certificar toda hora que ele está sendo amado. Por quê? Porque talvez ele não queira ser rejeitado. A criança interna da rejeição está muito forte nele. Ele não consegue expressar as próprias necessidades abertamente. Ele não consegue dizer o que ele precisa. Ele não pede. Sabe aquela pessoa que precisa de alguma coisa, mas não pede? Por medo da rejeição de receber um não? Aquela pessoa que não gosta de vender por não receber um não? É o prestativo. E ele faz isso de uma maneira indireta, deixando as pessoas sentirem obrigadas em retribuir. Ele faz isso de uma forma indireta. Tá? Que mais? Quais são os pensamentos? Aqui agora vem a parte dos pensamentos. Eu vou falar alguns pensamentos genéricos, mas eu quero que vocês pensem nos nichos de vocês. Para ser uma pessoa boa, eu devo colocar as necessidades dos outros na frente das minhas. Como que eu posso ajudar uma pessoa e cobrar ao mesmo tempo dela? Eu fico incomodado quando as pessoas não reparam ou não ligam para o que eu fiz por elas. Elas são muito egoístas e ingratas mesmo.
Eu dou muito, eu não penso bastante em mim, eu dou tanto para os outros e não penso tanto em mim. Eu posso fazer qualquer coisa para a pessoa gostar de mim. Se eu não salvar aquelas pessoas, quem que vai salvar? E nos coaches, se eu não fizer isso para ele, se eu não ajudar, coitadinho dele, se eu não ajudar ele, quem é que vai ajudar? Ele não tem dinheiro, pobre pessoa. Quais são os sentimentos que vêm desses pensamentos? Lembra? Programação leva um pensamento que leva um sentimento. E é isso que eu quero que vocês tirem. Quais são os pensamentos que saem do prestativo do nicho de vocês e quais são os sentimentos que geram? E os sentimentos é que expressar as suas próprias necessidades parece egoísmo. Você receber por ajudar os outros a achar o caminho deles parece egoísmo da parte de vocês, coach. Parece que vocês estão sendo egoístas, né? Puxa, lucrar com a dor de outra pessoa, que feio isso. Tem medo de insistir nas suas próprias necessidades, que o sucesso de vocês, que vocês querem talvez ganhar dinheiro, vai afastar as outras pessoas de vocês. Que vocês talvez quererem terem sucesso na carreira de vocês, vai afastar outras pessoas de vocês. Lembra a rejeição. O prestativo tem medo da rejeição. Ser não valorizado, não ser valorizado, tem muita dificuldade de expressar o que ele ressente por não ser valorizado. Por exemplo, ele ajudou o outro, e ninguém ajudou ele, e ele não fala isso para ninguém. O coach não expressa isso, com medo de quê? De ser rejeitado. Esse é o prestativo. E deixa eu olhar aqui para vocês. Vocês conseguiram pegar aqui o prestativo do nicho de vocês? Conseguiram perceber qual que é o prestativo aí do nicho de vocês? Num chefe, né? Um chefe prestativo, sabe o que ele faz? Os funcionários vêm, falam para ele e ele faz para os funcionários. Sabe aquele que absorve e faz para o funcionário? Ah, então deixa que eu faço. E não sei o quê. E aí os funcionários montam na cabeça dele. Ele faz, às vezes, as coisas para os funcionários. Entende? Um professor prestativo não dá nota boa, ruim para o aluno, porque ele tem medo que o aluno vai criticar ele. Não puxa a orelha do aluno. O coach prestativo não puxa a orelha do coach quando tem que puxar, e tem que puxar a orelha do coach por medo do coach rejeitar ele. Vocês fazem isso muitas vezes? Tem que puxar, gente, porque ele não está pagando vocês para ser bonzinho para ele. Ele está pagando vocês porque eles não conseguiram chegar na meta sozinho por causa dos sabotadores deles. E você sendo bonzinho para eles, vocês estão sendo bonzinho não para eles, para os sabotadores deles. Então, por isso que o coach não é amigo do coach, e sim da meta. E vocês têm que ser amigo da meta, e você sendo amigo da meta, do coach, vocês estão atuando em vocês quem? O prestativo. Com medo da rejeição do coach. Mas você tem que deixar claro para ele, olha, coach, eu estou sendo assim porque eu acredito na tua meta, eu acredito na tua capacidade e eu tenho que te puxar. Então vocês têm que tirar esse prestativo aí e botar o dedinho, puxar a orelha mesmo, ir para cima. Ok? Vamos lá, agora vamos para o hiperrealizador. Esse bichinho aqui, gente, ele é um cara bem característico de que personagem do Disque, o hiperrealizador? Quem vocês acham que é? Quem quer tentar aqui falar? Quem que é o Disque do hiper, o que realiza muito? Quem é que fala? Fala, Raíssa, quem que é do Disque? O executor? Exatamente, o hiperrealizador tem muito... Quem tem um perfil executor lá no talo, provavelmente é esse aqui o sabotador dele. É esse aqui o principal sabotador dele. E vamos ver como que é esse cara. Ele é extremamente dependente do quê? Do desempenho, de realizações constantes. Para quê? Para que ele tenha respeito dos outros e autoaprovação dos outros. Que ele seja respeitado. Ele precisa muito que mostrar as coisas acontecerem. Ele é altamente concentrado no sucesso extremo. E o que acontece com essas pessoas? Ele leva a ser uma tendência de workaholic. Né? Aquele que trabalha pra caramba e depois fica em burnout.
perda de contato com as necessidades emocionais e relacionamento mais profundo com as pessoas. Ele não consegue ter esse relacionamento mais profundo. E muitas vezes ele trabalha pra caramba e deixa quem? Família sozinho. Esse é o cara, o hiperrealizador. Quais são as características desse perfil? Extremamente competitivo, atento à imagem dele e ao status social que ele tem. Isso é importante para ele, o que ele representa para a sociedade, né? O que os outros estão avaliando conforme a casca dele. Ele é muito bom de disfarçar as inseguranças dele. Ele pode estar estourado, todo remoído, acabou a vida dele, mas ele por fora ele está íntegro. Se mostra uma pessoa extremamente forte, com uma imagem extremamente positiva. Ele adapta a personalidade dele para se encaixar ao que seria mais impressionante aos olhos dos outros. Ele é orientado principalmente para objetivos com traços de vício para o trabalho. Extremamente. Ele é mais dedicado a aperfeiçoar a imagem pública dele do que a introspecção, fazer um network de relacionamento. Ele pode se autopromover em exagero e mantém as pessoas em uma distância segura. Não consegue chegar numa bolha muito próxima dele. Quais são os pensamentos? E atentem aqui aos pensamentos agora do nicho de vocês. Eu vou falar de uma forma genérica, tá? Preciso ser o melhor no que faço. E nos coaches, o que acontece aqui? É aqueles que fazem um monte de curso, que entram em ação a full, trabalham pra caramba, creem um crescimento violento, só que deixam de lado muitas coisas, às vezes a saúde. Eu me encaixo bastante nisso, tá? Eu durmo muito pouco, porque eu sou muito workaholic. Eu trabalho pra caramba. E eu tento equilibrar a vida familiar. Só que muitas vezes eu sinto que eu deixo um pouco de lado, principalmente no momento que eu estou vivendo. Mas eu tenho ciência disso. E eu trabalho isso. Por isso que meu QP é um pouco mais elevado. Ele está acima de 75. Se não posso ser excelente, é outro pensamento. Se não posso ser excelente, nem vou me dar o trabalho. Eu devo ser eficiente e eficaz em tudo. Então, se ele não for bom o suficiente naquilo que faz, ele nem vai começar. Ele acredita que as emoções, elas atrapalham o desempenho das pessoas. Por isso que ele nem... Esse pensamento, as emoções atrapalham os pensamentos, o desempenho. O foco tem que ser sempre na ação. Tira esse negócio de sentimento. Eu posso ser qualquer coisa que eu queira. É isso que ele pensa. E talvez não seja um pensamento ruim. Eu sou valioso enquanto bem-sucedido. Depois disso, eu perco o meu valor. E é isso que faz as pessoas me verem bem. Esse que ele pensa. O resultado é simplesmente o resultado. Né? Ele acredita, esse é aquele coaching que tem que ter um monte de seguidor. Que acredita que ter um monte de seguidor é o importante. Porque é o que a imagem vai mostrar. Né? Ele vai alugar talvez até um carro importado para mostrar o sucesso, mas não é talvez aquilo. Ele está mostrando, né? Mostrando aquilo que talvez ele não tenha. Quais são os sentimentos que gera? Eu não gosto de insistir em sentimentos por muito tempo. Eles me distraem na realização dos meus objetivos e muitas vezes essa pessoa é uma pessoa solitária, já separado, que perdeu a família, né? Que não consegue ter um relacionamento muito duradouro. Muitas vezes nem tem um relacionamento, né? Nem tem. Às vezes me sinto vazio, deprimido, mas não passo muito tempo pensando nisso. E, gente, tudo bem se vocês não encontrarem de todos os nichos de vocês, porque às vezes tem nicho que não vai ter esse cara. Tem nicho que às vezes esse cara aqui vai ser muito bom porque ele vai entrar muito em ação. Talvez no nicho da Maria, o cara que tem um sabotador de hiperrealizador vai fazer ele estudar pra caramba. Só que ele vai poder deixar talvez a outra coisa de lado, que são importantes também na vida dele. Ou talvez o que acontece é que é importante para ele, mas só que o trabalho dele é tão mais importante que ele não estuda para o inglês, que pode fazer ele ir para outro nível.
Ele é um executivo, por exemplo, que precisa aprender inglês. Só que ele se foca tanto no resultado do trabalho e deixa o inglês de lado que poderia levar ele para uma filial no exterior. Então, esse outro sentimento que ele sente que ele tem medo de intimidade. Outra coisa que incomoda ele. A intimidade com o outro pode fazer que elas permitir que elas vejam que ele não é perfeito. Isso que ele sente também. Então a imagem dele é extremamente importante. Vocês entenderam aqui esse personagem? Conseguiram identificar nos seus nichos esse personagem? Então vocês vão começar a pensar em publicações que vocês vão fazer com esse personagem aí que vocês vão botar. Que figuras, já vão pensando que figuras vocês vão botar, né? Eu tenho percebido que figuras impactantes, quando tem umas caras assim, meio assim, tipo, são as que estão dando mais engajamento lá, assim, tipo, uma mulher que eu botei lá com cabelo vermelho assim, meio apavorada, né? Aquilo chama atenção, uma cara que eu tava falando assim, que figura vocês botariam no post de vocês, né? Como que vocês fariam? Então, pensem nisso também, tá? Então, esse é o hiperrealizador. Ficou alguma dúvida com o hiperrealizador? Vamos passar para o próximo, não? Vamos lá. O próximo é o vítima. O vítima, gente. Esses coaches vítimas. Quanto coach vítima eu já peguei. Tá? Me dá um monte de desculpa, Gustavo, eu não vim na Masterclass porque morreu o meu cachorrinho e eu tô tão triste e não sei o que, e eu fiquei com dor e caiu e minha vida tá horrível, vida, não sabe o Hard? Sabe o Hard, aquela hiena? Vida que tinha o leão e a hiena, esse é o sabotador Hard. Tá? E eles estão muito atrelados aí ao que disque. São dois disques que estão. Que é quem? Os planejadores e principalmente os analistas. Tá? Por quê? Porque eles veem sempre o copo meio vazio. A tendência desses dois perfis é ver mais problema, porque eles analisam tudo. E eles veem mais problema nas coisas. E o vítima é aquele que enxerga os problemas. É aquele que vê que a coisa vai sempre dar alguma merda. Opa, não posso falar isso que tá gravando. Que vai dar algum problema. Então, é extremamente temperamental, né? Ele usa essas questões emocionais para conseguir a refeição. O foco extremo em sentimentos internos dele, principalmente os dolorosos. Tendência para ser aquele Marte, né? Características desse perfil, tá? Desse perfil psicológico aqui. Se critica ou se acha mal compreendido, tende a se recolher, a fazer beicinho, a se emburrar, né? Aquela criança mimadinha, sabe? Bastante dramático e temperamental. Quando as coisas ficam difíceis, quer desmoronar e desistir. Sabe, o primeiro obstáculo que ele vai encontrar, desiste. Fez a primeira postagem, não deu certo, ninguém gosta de mim, nada dá certo para mim. Viu, isso acontece comigo. Eu sou um fracasso mesmo. Sabe esses pensamentos? Inconscientemente ligado para ter dificuldades nas coisas. Recebe atenção tendo problemas emocionais ou sendo temperamental e mal-humorado. Quais são os pensamentos, então? Ninguém me entende, pobre de mim, coisas terríveis sempre acontecem comigo. Talvez eu tenha defeitos únicos aqui que só eu tenho. Eu sou isso que eu sinto mesmo. Eu sou um incapaz, um incompetente. Eu queria que alguém viesse aqui e me salvasse disso aqui. Então tem muita... Eu percebi muito isso em alguns casos que eu peguei de mulheres, né? Que com relacionamento abusivo, tinha muito isso. Elas se martirizavam. A vítima delas era muito grande. Muito grande.
E elas muitas vezes se tendiam a permanecer nesse relacionamento abusivo por achar que elas eram incapazes de encontrar algo melhor para elas. Porque elas eram tão vítimas, tão ruins, tão. Travou para vocês também? Ficou mudo para vocês também, amadas? Acho que ele acabou de cair. Ah, verdade. Vamos aguardar. Isso. Obrigada. Perrengues do ao vivo. É verdade.
Vocês viram que ele mandou lá no grupo que ele acha que vai ter que reiniciar o computador. A gente aguarda, né, mais um pouquinho. Sim. Vocês fizeram, meninas, esse teste do sabotador? Fiz. A sabotadora em pessoa. Eu não fiz. Vocês têm esse teste? Vou mandar o link aqui, aproveitando, né, que a gente tem esse espaço. Sim. Peraí. Ai, que Então, tudo! também fiz. Eu Gratidão. fiz e fiquei surpresa com o resultado. Negativamente, inclusive. Mas Mas eu tô vocês fizeram o... Ai, que legal! lendo o livro e aí eu acho que quando eu terminar ele já vou ter aumentado meu nível. Vocês Muito fizeram o preenchimento lá É bom a gente do sempre ir se questionário que ele avaliando, mandou? né? Do quê? Preenchimento do quê, Raíssa? Do questionário que ele mandou, aquele da mentoria, Sim. acho que tava lá. Ah, ele mandou o link no grupo. Peraí, deixa eu pegar aqui. Tá lá. Inclusive, ainda tá lá também. É bom, ele é um pouquinho longo de responder, mas é interessante para o autoconhecimento, tá? O que? O link, como que fala? A inscrição lá para a Da É, mentoria mentoria. dele? Isso. 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 Aí Não no tá- da mentoria ele mandou o link do sabotador. Ele deixou o link desse dos sabotadores. Eu fiz de lá também. Ah, eu não que eu- tenho, não. Que eu já tinha feito ele anterior, né? Eu fiz agora, mudou um pouco. Acabou que eu não consegui salvar o de agora, mas eu vou fazer ele novamente. Mas da outra vez o meu deu hiperrealizador muito alto, né? Deu 10. E tem as notinhas, né? E aí fica bem alto, que é aquele que começa as coisas, quer fazer tudo ao mesmo tempo, né? O hiperrealizador. Quer fazer tudo e não termina muita coisa. Eu achei aqui, Raíssa, vou colocar no grupo aqui, tá? Achou? Ah, tá bom. Eu Link. não. Quem que vai pôr é o Denilda? Isso, acabei de colocar aí, ó, no Ai, chat. grata, amada. Vou pegar. E aí tem um crítico também, né? O crítico que é o pior também, um deles, né? A gente critica nós mesmos. Mas é bem, vocês usam esse link aí, vocês mandam para os coaches de vocês? As meninas que já atendem ou que... Ó, eu fiz uma vez. Na verdade, quando eu peguei lá com o Gustavo, mandei para minha mãe, mandei para meu marido, Sim. né? Aham, a Na gente quer testar todo curiosidade. mundo. E foi até interessante que ele falou sobre quem teve o percentual acima de 90, porque minha mãe deu 91. Eu Nossa. fiquei, até vou comentar com ele depois, eu fiquei assim chocada. Foi muito Uau. bom. É por isso que você faca na caveira, você, né? Não, o meu deu 53. Bem baixo. Nossa, deu bom. Mas assim, eu achei interessante. Eu fiz com uma coach só o dos sabotadores. E aí eu não estava até ansiosa para ver essa aula para ver se eu passei para ela do jeito certo. Eu não fiz não mandei o link. Eu fui fazendo, perguntando para ela e preenchendo. Aí eu mandei para o e-mail dela. E aí depois eu mostrei aquele gráfico, né, que aparece. Sim. E fui falando com ela, explicando como que era, né? Assim, mais ou menos pelo que eu conhecia, mas
O Gustavo, ele tá mostrando de um jeito, pelo que eu tô vendo, assim, bem, digamos, didático, né? Bem fácil de entender. Você leu o livro? Não li. O livro explica tudo direitinho. Tô doida pra comprar. Você comprou onde? Pela Amazon? Foi pela Amazon, acho que eu paguei R$ 29. Não me lembro. Eu cheguei a pesquisar, mas eu fiquei eu compro, não compro. Já tem tanta coisa, mas vou comprar. Raíssa, eu acho que se eu não me engano, ele colocou lá no Telegram esse livro. Nossa, faz tempo que eu não acesso naquele grupo dele, né? Eu estava olhando hoje, vou até dar uma olhada aqui de novo. Mas, se eu não me engano, ele colocou lá no... Isso mesmo. Inteligência Positiva. Tá lá no grupo. Acho que é o 4º livro. Porque ele colocou uma leva novamente, né? De livros lá. Eu mandei para você no seu WhatsApp, Raíssa. Eu lembrei que realmente eu até compartilhei com uma amiga que perdeu o pai. E ela estava bem para baixo. Nossa, tô vendo aqui esse grupo aqui no Telegram. Ó, o tanto de livro que ele colocou. Exato. Tá aí, o da inteligência tá aí. Que é legal, né? Pra gente ler ele junto. Porque trabalhar esse e o DISC, né? Com os coaches é maravilhoso, né? Então, como esse é gratuito, né? A gente nem paga o DISC, até a gente, né, tem que pagar e tal, não sei o quê. Mas esse daí é um dos também são muito... E é extremamente importante, né? Conhecer os sabotadores para a gente trabalhar os coaches. O que você tinha falado, Adenilda? Eu encaminhei no seu WhatsApp, mas a minha internet não está muito boa. Tá. Carregando aqui ainda. Obrigada. Denilda, eu coloquei ali para ti. Se você conseguir encaminhar lá no grupo ou no meu WhatsApp, eu deixei o meu número, porque eu não estou conseguindo copiar o link para copiar no meu e-mail ou no meu WhatsApp. Tá. Pode ser? Pode. Bota no grupo mesmo? Pode, como você quiser. Ou no meu particular, tá? Coloquei no grupo. Muito obrigada. Nada. Nossa, gente, eu vou ficar de olho nesse grupo do Telegram, Do porque... Telegram é muito bom, né? Tem bastante coisa lá. O Gustavo colocou agora mais livros, né? Gustavo voltou. Voltou. O de Telegram, meninas, qual é que é? Qual que é o nome? Tem o link do Telegram lá no grupo, na descrição do grupo. Ok. Obrigada. Gustavo, estamos falando do seu grupo lá no Telegram. Acho que ele não está ouvindo a gente. Acho que não. Tá sem o som. Tá escutando? Tô escutando? Agora foi. Deixa eu só organizar aqui meus fones de ouvidos. Alto-falante. Áudio, microfone, alto-falante. Deixa eu ver aqui que eu vou pegar esse aqui para não perder tempo. Aí fica bom. Bom, hoje tivemos o meu desktop deu problema e eu tive que agora jogar com o meu... Tá travando. Tá travando? Tá. A minha rede parece que tá meio... Tô muito travando ainda. Melhorou um pouco. Bom, eu vou deixar minha tela, essa aqui. Não, vou ter que deixar aberta, né? Peço para vocês tirarem a tela de vocês, tá? Deixa apagadinha a tela de vocês, que eu deixo a minha aberta. E aí, enquanto eu vou falando, tá? Se tiver trancando, tá trancando, né? Nossa, gente. Vou ver aqui. Alô, estão me escutando? Sim.
Sim. E tá trancando minha voz, alguma coisa? Tá dando para ouvir bem agora. Só a imagem que fica. Mas acho que dá para te ouvir. Acho que agora sim, agora vai melhorar. Melhorou? Trancou a imagem? Não, agora tá Melhorou. indo bem. Beleza, então vamos lá. Paramos em qual sabotador? Vocês lembram? Vítima. Vítima, deixa eu ver aqui onde é que estamos. O hiperrealizador já foi, né? Vítima já foi. Então, agora vamos para o hiperracional. Hiperracional. Foco intenso. Esse sabotador também, ele é muito interessante no analista, tá? O analista é um cara que está muito alto, normalmente, o hiperracional, pelo que eu tenho observado nas minhas análises, tá? Junto com DISC e sabotadores. Então, essa pessoa, ela tem foco intenso e exclusivo no processamento racional de tudo. Ela é extremamente racional, incluindo relacionamentos. Ela pode ser percebida, às vezes, como uma pessoa muito fria, distante, e às vezes até intelectualmente arrogante, né? Porque ela sempre gosta de dados concretos e científicos, e sabe, e normalmente é senhor, sabe de tudo, né? Ele é aquele que sabe chão. Quais são as características do hiperracional? Nossa, esqueci minha água. Quais são as características do hiperracional? Ele possui uma mente intensa e ativa e às vezes passa por intelectualmente arrogante e distraído, dissimulado. Ele é reservado, muito reservado, e não deixa as pessoas conhecerem os sentimentos dele. Aqueles mais profundos, você não conhece. Em geral, ele mostra os sentimentos por meio de paixão pelas ideias que ele tem. Prefere apenas observar a loucura que cerca e analisar as coisas de longe. Ele não gosta muito de problemas, tá? Problemas para ele tá fora. Ele pode perder a noção de tempo graças à intensa concentração. Sabe aquelas pessoas que se concentram numa leitura e quando vê passa-se horas? Esse aí é o hiperracional. Ele tem uma forte tendência a ser cético a tudo. É aquele que é mais difícil, ele desconfia de tudo. Sabe que ele desconfia dos processos de coaching, desconfia da terapeuta, desconfia da constelação familiar, desconfia da hipnose, desconfia das pessoas que o cercam. Esse é o hiperracional. Extremamente desconfiado. E vamos focar agora nos pensamentos. Que tipo de pensamento que esse cara tem? Ele acredita que a mente racional é a principal. Tudo tem que ser racionalizado. Tudo que é subjetivo, que é mais ou menos, não serve para ele. Tudo tem o certo e o errado. Os sentimentos, ele acredita que atrapalham ou são irrelevantes. Muitas pessoas são tão irracionais e medíocres no que pensam. Ele acredita, né, que essas pessoas, que pensamento medíocre, que pensamento irracional que essas pessoas têm. Ele tem necessidade, as necessidades para ele e as emoções dos outros atrapalham os projetos dele. E muitas vezes ele pensa assim, que, nossa, lá vem o fulaninho com chororô de novo, isso aí vai atrapalhar meu desempenho. Ele não tá nem aí pelo sentimento, às vezes, da esposa ou do marido, porque aquilo vai atrapalhar. Ele reclama que as pessoas vêm para ele e falam daquilo que elas estão sentindo, e aí ele acha que aquilo é um incômodo. Não se pode falar de sentimentos para eles. Ele valoriza muito mais a sabedoria, o entendimento e o discernimento. Se as pessoas são assim, ele vai aprovar esse tipo de pessoa. O valor próprio dele está em dominar competências, serem competentes em determinadas áreas. Então, para ele, isso é extremamente importante. Quais são os sentimentos? Ele fica muitas vezes frustrado pelos outros serem muito emocionais ou irracionais, tomarem atitudes que não... Mas como pode tu ter tomado essa atitude, fulano? Não pensou nisso antes, sabe? Essas pessoas que falam muito, é o hiperracional. É extremamente ansioso.
extremamente ansioso para preservar o tempo pessoal dele, a energia dele e os recursos contra a invasão das outras pessoas. Ele se sente diferente, sozinho e incompreendido muitas vezes, costuma ser cético e cínico. Esse é o hiperracional. Ele vai dizer que o inglês não vai funcionar porque ele já tentou de outras vezes. Ele não é uma pessoa para o inglês. Talvez que o teu método ele vai precisar muito comprovação, provas sociais de que aquilo vai dar certo. Que já deu certo com outro, me mostra. Né? Para ele trocar de carreira, tem que estar tudo muito bem planejado e muito bem acertado e com coisas comprovadamente racionais para ele. Se tiver mais ou menos e coisas subjetivas, ele não anda para frente. E com relação aos pais, nossa, pai e filho criar com hiperracional, ele precisa de um manual. Tem que ter onde que está escrito isso, como que é que funciona. O relacionamento para ele vai ser extremamente difícil. Porque ele é muito racional. E num relacionamento as coisas não são racionais. Então, pense quais são os pensamentos. Quais são os pensamentos e quais são os sentimentos que geram isso? Vocês estão aqui ainda comigo? Me digam se estão aí ainda, se eu não cair. Sim? Pessoal? Sim, estamos. Melhor conexão. Estamos, sim. Eu tô preocupado. Fiquei ressabiado. Vamos lá. Entenderam? Então, agora pode abrir as câmeras, tá, pessoal? Agora eu peguei uma internet forte aqui, tá estabilizada. Abram as câmeras aí. Entenderam o hiperracional? Então, vamos para o próximo? Vamos para o próximo, então. O crítico. O crítico. O crítico é aquele que critica ele mesmo, que critica os outros e que critica também as circunstâncias. É aquela pessoa que ela fala: isso não é para mim, eu não vou conseguir. Fica dizendo, tu não vai conseguir. É aquele pensamento que diz, eu não consigo, tu não é para ti. Com relação aos outros, essa pessoa é incompetente, essa pessoa não tem capacidade para isso. Com relação às circunstâncias, o governo, é o governo, é o clima, é o país onde eu moro, é onde eu nasci. Esse é o crítico. Esse é o crítico. E aí, chegamos a esse último sabotador. Vocês conseguiram anotar todos eu acho que foram todos já, né? Contando aí. Conseguiram anotar aí? Eu anotei alguns, que eu acho, mas eu não anotei todos, não, mas eu acho que você falou todos sim. Pelo que eu tenho aqui no livro. Muito bem, tu tem o livro. Leia esse livro, viu? É importante que você leia esse livro, que ele é top. Só que a devolutiva não é bem igualzinho, tá? A devolutiva ela não é bem igualzinha. Gente, anotem essas dores, esses sentimentos, essas frases que vêm nos nichos de vocês. Isso vai ser importante. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os gráficos dos sabotadores. Quando vocês fazem o teste, aparecem os gráficos, né? E eu pergunto para vocês, quando os sabotadores estão todos altos, é bom ou é ruim? É bom ou é ruim? Quem acha que é bom? Levanta a mão. Eu acho que se tratando da gente como coach, eu acho que é ruim. Quando os sabotadores estão todos altos, quem que acha que é bom? Levanta a mão. Quem acha que é bom quando os sabotadores estão todos altos? Tá. E quem que acha que é ruim? Levanta a mão. Mãozinha. Aí, tá. Todo mundo acha que é ruim. Gente, olha que interessante. Peguem essa porque vocês não vão escutar isso em lugar nenhum, tá?
Isso vocês não vão aprender em lugar nenhum. O que eu vou falar para vocês, isso aqui é experiência, tá? Os sabotadores, o gráfico de sabotadores não indica que a pessoa se sabote mais, mas indica que ela percebe mais os sabotadores. Que ela não significa que ela se sabote, porque pode ter muita gente com sabotadores lá no talo, lá em cima no gráfico, mas tem um QP altíssimo. Ela percebe os sabotadores, mas não deixa eles influenciar na vida deles e consegue perceber os sabotadores. E agora, será que é ruim ou bom perceber os sabotadores? É bom, né? Se conseguir perceber as vozes te falando. E agora, e se tiver os sabotadores lá embaixo? É bom ou é ruim? QP, olha só. QP alto, sabotadores alto. Bom ou ruim? Bom. Muito bem, é bom. QP alto, sabotadores baixo. Bom ou ruim? Bom, Bom. Por que é bom? Porque ele tá em alta performance que ele nem percebe os sabotadores. Ele tá tão em alta performance que ele tá foco positivo mesmo. Agora, QP baixo, sabotadores baixos, bom ou ruim? Ruim, porque essa pessoa não percebe os sabotadores e eles estão consumindo ela. quando eu fiz o teste, o meu deu muito baixo. E aí eu fiquei até. Falei, não, preciso comprar o livro agora para entender por quê, né? Então aí. E eu estava com a energia baixa mesmo. Depois que comecei a ler e praticar os exercícios, já melhorou minha energia. E depois que eu terminar o livro, eu vou refazer o teste, que eu tenho certeza que já vai ter melhorado. Muito bem. Bom, o que é importante no teste de vocês, tá? O importante é que ele tenha sido feito num dia típico. Que não tenha acontecido nada de diferente, assim, algo extraordinário, que tenha mudado aquilo ali. Porque se aconteceu, vocês vão ter que refazer esse teste. Outra coisa, que vocês possam fazer ali de mês em mês para dar uma regulada, para vocês verem qual é o QP de vocês, se vai aumentando, diminuindo. O que é importante nesse processo é que vocês peçam para eles anotarem. Vocês não têm que fazer que nem eu fiz, passar por todos os sabotadores com esse cliente de vocês e pedindo para ele dizer para vocês quais são as frases que dizem esse sabotador. Que nem eu fiz aqui. Quais são as frases? Ele vai dizer. Qual que é a frase? Dos 3 maiores, eu vou falar todos para vocês. Fala assim, eu vou falar todos. E com relação à tua meta, tu tem que perguntar para ele assim, com relação à tua meta, o que é que esses sabotadores fazem? Falam para ti na tua cabeça. Os 3 principais, eu vou falar de todos. Se tu perceberes na tua meta que tem algum sabotador que está abaixo, que está abaixo em ti, mas que tu percebe que ele pode prejudicar a tua meta em algum pensamento, tu anota esse pensamento para me dizer depois, enquanto tu estiver fazendo a devolutiva. Mas eu quero que tu foque principalmente naqueles que te deram os mais altos, os 3 mais altos. E tu me diga quais são as frases que eles te falam. E aí, com essas frases, eu quero que tu me diga essas frases, e agora vamos botar frases para contestar essas frases. E contestar essas frases não é fazer a frase ao contrário. Contestar é você contestar ela realmente. Dinheiro não dá em árvore. Não é dizer dinheiro dá em árvore. Não é isso contestar essa frase. Entende? Não é falar assim, porque dinheiro não dá em árvore realmente, né? Mas é você contestar o que significa essa frase para a pessoa e se realmente aquilo é uma verdade para ela. E qual que é a frase que ela vai colocar no lugar dela. E depois que vocês tiverem todas as contestações feitas, vocês têm que criar um plano de ação. Porque coaching é isso, não pode sair da sessão sem um plano de ação. Qual que é o plano de ação que ela vai fazer para quando esse pensamento sabotador aparecer para ela? O que ela vai fazer? Ela pode dizer, eu vou colar no meu computador um post-it com as frases de contestação. Eu vou
tomar uma atitude de tal forma. Quais são? Tem que fazer um brainstorm e uma lista de 5W2H de atitudes que ele vai ter que fazer a partir de agora para que ele mude esses comportamentos sabotadores. Porque ele tem... Lembrem disso. E busquem também quais são os comportamentos. Porque ele tem... pensa bem. Uma programação leva a um pensamento. O pensamento é o pensamento sabotador. E esse pensamento sabotador leva a um sentimento sabotador, que vai levar ele a tomar uma ação que vai ter um resultado. Qual que é o resultado que ele está tendo com aqueles pensamentos? Extraiam um resultado deles também. Para eles verem como aquilo é prejudicial. E aí, com plano de ação, quais são os resultados que eles esperam ter? Quais são os comportamentos que eles têm que ter quando vier esse pensamento? Vou ter que fazer isso, vou ter que fazer aquilo, e o comportamento tem que ser esse. Tem que ter plano de ação, senão não é coach. Ok? Bom, no treinamento de sabotadores que eu dou, eu explico como fazer devolutivo. Pode falar, Maria. Maria levantou a mão. Eu queria te perguntar, você pediu para escolher os 3 maiores, né, sabotadores. O que acontece, assim, tem um que é o principal, depois segue outro, e depois no terceiro lugar aparecem 3 com a mesma quantidade. Qual que a gente escolhe? Pega para ele, porque tu vai passar por todos eles. Pede para ele que é aquele que mais incomoda com relação à meta. Sempre vocês têm que estar com relação à meta, tá? Sempre com relação à meta. Tá? O que incomoda ele sempre com relação à meta. No teu caso, aprender inglês. Tá, ok. A Raíssa, fazer a transição de carreira. Na Odelinda, relacionamento com os pais e filhos. Uhum. Então, quais são os pensamentos? E aí vocês... Gente, isso também vai servir já como um material de apoio para a próxima venda de vocês. Eles vão falar os pensamentos para vocês. Entende? Anotem, isso é ouro. Vale ouro para vocês. Vai vir metáforas. Entende? Essas metáforas... Nossa, qual é o sentimento que tu tem? Eu me sinto enrolado. E como nós vamos fazer para desenrolar isso? Usa a mesma metáfora. Percebe? Como nós vamos fazer para desenrolar isso? Eu me sinto um aperto. E como nós vamos fazer para aliviar essa pressão? As metáforas são importantes e é um presente que o cliente te dá. Utilizem as metáforas. Fala, Odenilda. Dá para aplicar essa ferramenta em grupo? Sim, no treinamento eu ensino como aplicar em grupo, em equipes. Só que daí equipes, para aplicar em equipes tem que ser executivo coach, tá? Porque equipes é para equipe de trabalho. E aí sempre tem um sponsor junto, né? O patrocinador. E é um circuito triangular, nesse caso. Tá? E aí também a gente vai trabalhar para ter o QP da equipe. Vamos ter os sabotadores da equipe. Não só das pessoas. Eles vão fazer individual e eu ensino como vocês tirarem os sabotadores da equipe. Porque muitas vezes, olha só, vocês podem ter, olha só que legal para a equipe, vocês podem ter pessoas todas com QP muito alto, mas quando elas estão em equipe, o rendimento delas é de um QP baixo. Vocês já ouviram falar isso? Isso. Nunca viu um time de futebol que todo mundo é estrela, mas quando eles se juntam, eles são uns perebão? QP, cada um individual altíssimo, mas em equipe lá para baixo. Porque muitas vezes a estrela, um quer ser melhor que o outro, o que acontece? QP cai. Olha que legal. Masca essa agora. Interessante, né? Mas vocês entrando em ação, vocês vão pegar essas paradinhas, assim. Vão pegar essas paradinhas. E a equipe, então, tem essas condições. E eu ensino tá junto na mentoria, mas eu ensino lá como que faz tudo para pegar em equipe também, né? Pega em equipe, grupo, individual. O que eu recomendo é que vocês comecem a trabalhar em grupo. E falar como eu fiz aqui, bem genérico. Mas, claro, para vocês não vai ser genérico, porque quando vocês forem falar de cada um, os pensamentos que eu falei genérico aqui, que eu usei os de coaching muitas vezes, vocês vão usar de quem? Dos grupos de vocês. E vocês vão perguntar, que mais pensamento tem? Fala aí, quem quer falar? Que mais de pensamento? Vocês podem falar, daí ninguém vai falar, tá?
Quando vocês falam, quem vai? Ninguém vai falar. E aí vocês falam de vocês. Tá, eu vou falar os meus, então. Os meus. Porque quando tu fala os teus, tu incentiva as pessoas a falarem. Tá? Alguma dúvida, pessoal? Não? Não? Muito bem. Então, eu vou parar de gravar. Gente, deixa eu terminar aqui, fazer o meu merchan aqui pro pessoal do YouTube. Deu uma falhada aqui, mas estamos todos muito bem. Acontece, ao vivo é assim mesmo. Então, o que eu peço para vocês aí que estão no YouTube? Curte, compartilha, comenta, me diz o que vocês acharam desse vídeo, do que vocês acharam dessa aula, dessa Masterclass. E deixa seu comentário ali embaixo que eu vou adorar saber. Então, pessoal, é isso aí. Um abraço e até o próximo vídeo. Vou parar de gravar e vou conversar com essa turma aqui no individual. Até a próxima.